Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar? Não, hoje não. Hoje sou eu. Hoje eu vou apresentar o podcast. Você não está no canal errado. Você está no nosso podcast. Só que hoje nós vamos responder o quê? As perguntas cabulosas da caixa vermelha, da caixa da Pandora. E eu vou convidar quem vai responder hoje. Então, eu já vou começar sorteando uma pergunta cabulosa. Aquela pergunta que a gente gosta, daquelas respostas bem cabulosas. E quem será o escolhido? Vamos ver. Qual pergunta eu vou sortear? Acho que eu quero essa daqui. Já vamos começar começando. Eu posso ler a pergunta? É errado um cristão participar de alguma celebração de outra religião? E eu vou escolher quem para responder essa pergunta? O pastor Delay. E também a Camila. Podem vir, podem chegar. Vamos responder esta perguntinha cabulosa de hoje. É errado um cristão participar de alguma celebração de outra religião? Pastor Delay. Olha, eu vejo assim, participar de uma celebração de outra religião, sim, é errado. Por quê? Se ele tem a sua fé firmada naquilo que Jesus apresentou para ele, por que ele vai procurar a celebração da outra religião, né? Se ele foi convidado a participar, irmão, muito obrigado por ter me dado o convite, mas eu não irei participar. Amém? Porque assim, eu tenho uma fé definida. Eu não preciso ir até a outra religião da outra pessoa para poder falar da minha fé. Eu vou ter momentos para isso. Eu não posso, porque a minha fé com a religião dele não vai dar certo. Vai bater de frente, né? E se ele me convidou, eu aceito o convite para uma conversa em outro local, mas não na celebração da religião dele. Eu não iria. Eu penso assim, a gente tem que respeitar, certo? Não quer dizer que todo convite que nós recebemos, nós devemos aceitar. Eu vou falar de mim, eu não aceitaria, pelo fato de que eu não estaria concordando com aquilo que estaria acontecendo naquele local. Então, eu acho que eu não estaria me sentindo confortável para estar naquele ambiente e não seria uma coisa assim, porque isso é uma intolerância religiosa. Não, é porque não condiz com aquilo que eu creio. Então, se não condiz com aquilo que eu creio, eu não vou estar naquele local. Porque eu não vou estar me sentindo bem e, na minha concepção, eu acho que Deus não vai estar habitando naquilo. E aí não tenho uma motivação para que eu continue, para que eu vá ou para que eu vá naquele local só para agradar alguém, entendeu? Eu penso nisso. Eu acho que não é legal, não é certo. Até mesmo porque se vai estar exaltando e glorificando algo que ao meu ver não provém de Deus, então eu acho que ali não é lugar para estar. E tem o detalhe, né, Camila? As pessoas acham que por a gente não aceitar participar dessa celebração dele e tal, a gente está sendo intolerante à religião dele. Não é que a gente está sendo intolerante, é que a gente já tem uma definição da nossa fé. Sim. A gente já sabe aquilo que a gente seguimos e seguimos até Cristo voltar. Sim, tem pessoas que também, a gente também faz os convites para que venham, né? E tem pessoas que falam, não, eu não quero ir, e não é por isso que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai ficar magoado, que a gente vai ficar... Não, o convite está lançado, né? O Senhor, ele fala assim, que ele chama, ele tem uma passagem que ele fala do casamento, da festa de casamento, né? Que ele chama, e aí vai quem quer, entendeu? Então, é isso, então, é o que eu penso sobre isso. Nós pensamos, né? Então tá bom, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Agora nós vamos para uma próxima pergunta. Que hoje eu vou sortear as perguntas e vou chamar os meus colegas aqui, meus amigos, para responder as perguntas cabulosas. Então vamos para a próxima pergunta.
Deixa eu sortear aqui. Ih, caiu uma aqui. Perguntinha polêmica que fala: precisamos guardar o sábado? E quem vai responder será o meu amigo Jorge e o Pastor Delay. Pastor Delay de novo. Vai participar aqui desta pergunta cabulosa. Precisamos guardar o sábado? Vai começar agora com o Jorge. Vamos começar com os mais velhos. Então, o Jorge começa. Jorge. Precisamos guardar o sábado? Precisamos. Precisamos guardar o sábado, o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta. É na lata. Sim, precisamos guardar. Tem alguma objeção, pastor? Não. Tem que guardar? Tá respondido então? Brincadeira. Não, eu acho que tem que guardar, né? Sem querer levantar bandeira de igreja, né? Mas eu até entendo do porquê dessa pergunta, provavelmente voltado à questão da igreja adventista, né? Eu entendo que a ideia deles de guardar o sábado, eu acho muito válido, né? De separar literalmente um dia para o Senhor, mas esse sábado ele não pode estar atrelado à salvação. Entendeu? Se você não guardar o sábado, vai para o inferno. Aí isso daí eu discordo. Mas nós precisamos sim nos guardar todos os dias da semana. Sobre o guardar o sábado, veio a história do fundamento da igreja adventista, né? Os adventistas que gostam muito... Soletrando, como é que você falou aí? Da igreja adventista. Adventista, é verdade. Adventista. Desculpa. O pessoal utiliza muito aquela ideia, não, porque Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo descansou. Concordo com eles. Deus foi lá, né, criou todas as coisas, no sexto dia ele formou o homem e no sétimo ele descansou da sua boa obra, né? A sua boa obra ele descansou, mas não é por isso que devemos guardar o sábado. Né? Porque assim, a guarda do sábado, a gente sabe que para os adventistas é questão também de salvação, essas coisas, mas o único que salva é Jesus Cristo, e Cristo, ele chegou a até dizer, né, para aqueles fariseus, né, vocês ficam aqui falando sobre a guarda do sábado, mas vocês não seguem direito as regras de vocês como deve ser perfeita, né? E Jesus foi lá, não é que Jesus quebrou o sábado. Jesus foi lá e o que ele fez? Ele cumpriu as obras de Deus no sábado. Qual foi uma obra que Cristo fez no sábado? Ele curou uma pessoa que estava com a sua mão ressequida, né? A mão do cara estava doente, ele foi lá e curou aonde? Dentro de uma sinagoga. Ele foi e curou essa pessoa, né? Deus trabalhou ali, né? Não é à toa que de Jesus Cristo fala: o meu Pai continua a trabalhar até hoje, né? Que Deus foi lá e fez milagres, maravilhas através de Jesus Cristo, né? Sim. E todo mundo fica nessa perseguição, mas nós devemos guardar o sábado porque é uma coisa da adventista. Irmão, no sábado você tem que ter a sua liberdade de falar daquilo que Jesus deixou. Vai lá, pregue para a pessoa, leva a palavra de Deus, demonstra que Deus trabalhou no sábado, mesmo assim. Vamos entrar numa coerência. Hoje em dia nós não vivemos naquela época do passado, amém? Hoje nós vivemos numa época onde que tem pessoas que precisam trabalhar dia de sábado. E se é uma pessoa que defende a tese, não, temos que guardar o sábado, guarde o sábado no seu coração e faça as vontades de Deus. Guardar o sábado é você fazer a vontade de Deus. Sim. Vai lá, mostre o Deus que você vive. Um Deus a questão continua... da vaca, que a questão o exemplo, né? Do exemplo lá que Jesus... Se a vaca tiver caído num buraco lá no sabadão, você não vai tirar a vaca da toleiro? Você vai deixar ela morrer? Não, você vai lá. Nós devemos guardar o sábado no coração e fazer a boa obra de Deus. E até porque as cadeias produtivas aí, né?
água, a Enel, Rio. a Sabesp, posto de gasolina, hospital, né? Vai fechar tudo de sabadão. E quem tem que guardar o sábado? Qual o povo que guarda o sábado? O povo que guarda o sábado são os judeus. Né? Entendeu? É quem tem a promessa. Quem tem... Sem polêmicas. Sem ali. polêmicas. Você é judeu? Não, sou cristão. Tá respondido, Tá pastora? respondido. Ó, eu queria deixar uma sugestão aqui. Posso, direção? A gente podia fazer o passo ou repassa, né? Quando tiver essas perguntas, tortada na cara. verdade. Alguma coisa assim. Fica a dica aí. Fica a dica. Antes de eu sortear aqui, muito obrigada pelas respostas. corrida, roupa de sair, né? Esqueci de Hashtag fica a dica. Antes de sortear a próxima pergunta, você já deixou o like? Eu vou esperar um pouquinho pra você deixar o like aí. Isso aí. E se inscreveu no canal? Tem que se inscrever também. Compartilha, manda esse podcast pros seus amigos, pros seus irmãos. E é nóis. Vamos para a próxima pergunta. Qual será a próxima pergunta? Essa é branca. Eu acho que é do Renato Paranhos. E não é não. É da Leila Paiva. E nos lugares que a palavra de Deus não chega? Pergunta cabulosa, hein? Pergunta cabulosa. E nos lugares que a palavra de Deus não chega, essas pessoas serão salvas? Pois, se a palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nos lugares que a palavra de Deus não chega, essas pessoas serão salvas? Eu vou escolher o professor Renan e o nosso pastor Jean. Pergunta da Leila. Com licença. É uma pergunta cabulosa. Com licença, Quem com quer começar? licença. Quem quer começar? Professor. Estamos tão comportadinhos aqui. Esse comportadinho é pra quem? Pra nossa diretora aqui? Diretora tão bonita, eu tô com vergonha aqui. Nossa. Chamequinho. Só pra deixar ela Ele meteu um chamequinho Vermelhinho. no diretor, hein? Mas eu vou escolher você de novo. Tá vermelho agora. Dá até pra Tem enxergar na essa câmera não. agora. Você não vai fugir das perguntas. Nos lugares que a palavra de Deus não chega, essas pessoas serão salvas. Pois se a palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom, há possibilidade de salvação, certo? Até antes do Novo Testamento, Jesus é o Messias, Jesus é o caminho para a salvação a todos, aos judeus e aos gentios. No Antigo Testamento, o caminho para a salvação era cerimonial e apenas ao povo escolhido de Deus, apenas aos judeus, tá? Aos hebreus, aos israelitas. Com a chegada de Jesus Cristo, abriu-se esse caminho, né? Jesus, ele deu o caminho e a salvação a todos. Até tem teorias de que Jesus, após a morte, desceu ao mundo dos mortos, pregou as pessoas morreram antes da vinda dele, né? Para que eles possam ter consciência da palavra e sim ter uma nova oportunidade de salvação. E para aquelas pessoas cuja palavra de Deus não chegou, para os indígenas, para alguns povos do Ártico, do Sul, dos polos, da Sibéria. O que aconteceu com essas pessoas que ainda não receberam? Inclusive hoje, atualmente, ainda tem pessoas, povos, nações que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, né? O conhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a salvação das suas almas. Há possibilidade de salvação porque Deus escolhe seus métodos de salvação. Certo? Só que a diferença é o seguinte: em um povoado onde a palavra não chegou, Deus, para ele tudo é possível. O próprio Jesus falou: é difícil os ricos subirem aos céus, porque eles não querem abrir mão de todas essas coisas. Aí o pessoal, os discípulos perguntam: então ninguém vai ser salvo. Pelo homem, ninguém será salvo. Mas para Deus, tudo é possível. Então acredito sim que tudo é possível para Deus. Só que a questão é o seguinte: de repente, numa tribo que não. Uma tribo, uma nação, uma sociedade que não recebeu a palavra de Deus, não tem consciência do plano de salvação através de Jesus Cristo, a salvação pode ser 10%.
Mas com a palavra, pode ser 90, 95, entendeu? Então o fato de que para Deus pode haver salvação não tira o mérito e a necessidade da igreja ser missionária, de levar a palavra. Porque a palavra não é somente para salvação, mas é para saúde nessa terra. Planos de prosperidade, planos de abundância para essa vida também. Não somente para salvação, mas para esta vida e para a que há de vir, certo? Então há sim a possibilidade de salvação, mas é muito melhor que a palavra chegue o mais rápido possível para essas pessoas. Eu fico com medo de responder. O cara usou umas palavras aí que eu, tô até agora, mano, o que ele tá falando? Mano, eu tô bem aqui, mano. Eu fiz 3 vezes a 5ª série. Mas eu vou na palavra. A palavra de Deus fala o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, diz assim: Então viu um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Eu acho que é o seguinte, né? Aí depois, se você quiser dar uma continuidade nesse livro, eu acho que existe a primeira salvação, que é a salvação que vem de Jesus Cristo. Para aqueles que conhecem a Cristo. Até no programa passado, né, a Camila tinha feito uma pergunta, que eu acho que até foi aí para dentro essa pergunta, que é tipo assim, a pessoa que vive com Cristo, a pessoa conhece, mas prefere desfrutar das coisas desse mundo, e nos últimos tempos, que é a salvação, essa pessoa vai ser salva. Até falei, vai ser salva, mas ela vai ser julgada pelo que ela fez. Então tem a salvação que vem através de Jesus Cristo, por meio de Cristo, né? Como, por exemplo, o ladrão na cruz, os apóstolos, né? Os cristãos que morreram. O ano passado morreu Billy Graham, um grande pregador, né? Da palavra de Deus, né? Essas pessoas serão julgadas por Jesus Cristo, obviamente. Aquelas pessoas que não conheceram a Cristo, eu acredito que existam pessoas que não conheceram a Cristo ao longo do tempo, como até o Renan citou, as tribos indígenas. Eu acho que essas pessoas, elas vão ser julgadas pelos seus atos. Porque tem um ato, tem um fato de uma pessoa ser boa e da pessoa ser ruim. Eu sempre falo, né? A gente tem o bom e tem o ruim. A gente tem o ruim dentro da igreja e o ruim fora da igreja. A gente tem um crente ruim e tem um crente bom, né? A gente tem um macumbeiro ruim e um macumbeiro bom. A gente tem um espírita ruim e um espírita bom. Porque ser bom não está dentro da religião. Toda religião, eu acredito que toda religião como um todo, prega que devemos ser seres humanos bons. Eu acho que isso é um fato, entendeu? Agora, tipo assim, a pessoa ser boa tá mais voltada pro caráter, do conceito, da cultura de onde ela foi criada, do jeito que ela foi criada, da personalidade dela, do que dentro de uma religião. E aí essa pessoa que é ruim, ela vai obviamente alcançar a morte eterna, né? E a pessoa que foi boa, mesmo não conhecendo Cristo, nunca ter ouvido falar de Cristo, ela vai conhecer a salvação através dos atos que ela teve, que é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Essa é a minha resposta. Se liga nessa ideia. E aí? Isso aí. Você está satisfeita com a resposta? Sim. Não, muito Estão bom. liberados. Então tá bom. Um abraço para todos aí. Obrigada aí pela participação. Siga-me na minha rede social, Casal Viagem. E deixa aí nos comentários a sua opinião. Também comente aí o que você está achando. Comente aí a sua resposta sobre essas perguntas. Deixa o seu comentário aí também. E vamos para a próxima pergunta. Quem será a próxima vítima a responder? É uma pergunta básica. Quem é Jesus? E eu vou chamar as mulheres, Tatiele e Camila, para responder esta pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus, Tatiele? Muito obrigada por me chamar nessa pergunta. Edinara, estamos muito felizes com você nessa mesa hoje. Olá, povo! Tô tão feliz que eu tô dando até... que a minha amiga tá aqui, ó, né? Bênção. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que é companheiro. A gente entende que o Espírito Santo tem essa função também. Mas Jesus é aquele que se sacrificou.
é aquele que olha para as pessoas ainda hoje no céu com amor, é aquele que demonstrou total obediência a Deus, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus. E ele veio até aqui em carne, ficou 33 anos aqui nessa terra para me salvar e te salvar. Então, Jesus é este ser humano lindo, né? Não é? Jesus é o nosso exemplo de vida, né? Jesus é aquele que nos transforma, que nos corrige, que mostra que é possível, né? Porque ele veio ao mundo, ele se fez carne e ele mostrou que, olha, dá, sabe? Então, dá com ele, né? É possível com ele. Então, é o melhor amigo que você pode ter, é o nosso guia, é um amigo. Eu acho que, assim, a melhor definição de Jesus é amigo, porque ele sabe tudo aquilo que você passou, ele teve as dores que você teve, ele te compreende do jeito que você está, né? E ele fala, eu quero mudar a sua história. Então, esse é o Jesus, é o nosso amor, é aquele que nos ama independente de qualquer coisa e ainda insiste, né? Ele poderia ter optado por não, mas ele optou por sim, por nos salvar, por nos... Enfim, e o melhor ainda é que, mesmo nós sendo como somos, ele ainda quer ter um encontro conosco, né? Então, é isso, Jesus é tudo de melhor que há, que... Sabe? Tem gente que fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir, ele veio, e ele vai voltar, e ele vai nos buscar, e é isso, é a nossa esperança. Sim. É isso aí. E tem mais uma coisa também, assim, porque quando se fala em crer em algo, em Deus, por exemplo, todo mundo fala, eu também creio em Deus, né? As outras religiões, eu também creio em Deus. Mas o único caminho para a salvação e para estar com este Deus que você crê é Jesus. Porque o sacrifício dele não pode ter sido em vão. Jesus foi um profeta, as pessoas falam isso, Jesus foi um profeta. Já ouvi muitas pessoas assim, estudiosas, religiosas falando isso. Ele foi mais um profeta. Não, ele foi o profeta, o filho, o sacrifício vivo. Então não existe um outro meio de chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. Então todas as outras religiões têm Jesus como mais alguém, né? Assim como o apóstolo Paulo, assim como Abraão, assim como Moisés, mas ele não, ele é o único caminho. Então a definição para você ter uma salvação, estar junto do Deus Criador, é através de Jesus. Então Jesus é tudo, é a nossa direção. Sim. Não existe outro além dele. Amém. Né? É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação de vocês. E dá para mais uma pergunta aí? Dá para fazer outra pergunta aí? Então, hoje serão várias perguntas cabulosas. E já responde aí, eu quero saber a sua opinião. Quem é Jesus para você? Responde aí nos comentários. Bom, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu chacoalhar aqui mais uma vez. Outra roxinha. E a pergunta que está aqui neste momento é: a igreja de hoje precisa de reforma? E aí, o que você acha? Precisa de uma reforma? Eu quero convidar o meu pastor Jean para responder, e o Jorge. Jorge, para responder se a igreja de hoje precisa de uma reforma. Começando pelo Jorge. Mas, pastor Jean, rapaz, prazer te receber. Eu quero deixar uma campanha aqui, camiseta de correio, roupa de sair. Eu quero deixar uma melhor. Pode falar. Rua Itaiara 155. Precisamos de reforma. Precisamos de reformas, de microfones, câmeras. Patrocínio nosso. Né, um trabalho aí de missões evangelísticos. Se quiser doar umas bíblias pra gente, a gente precisa. Bom, eu acho que não precisa de uma reforma. Você acha que precisa de reforma, Jean? Não. Eu sou contra a reforma, entendeu? Eu acho que quem precisa de reforma são os corações das pessoas, entendeu?
E como que se faz uma reforma? Você já fez alguma reforma na sua casa? Né? Às vezes a parede está lá rachada, o que você tem que fazer? Descascar, né? Então a gente tem que quebrantar os corações desse povo, para esse povo se converter, né? Pô, esses teólogos aí precisam de conversão, mano. Entendeu? Mas eu sou contra a reforma, cara. E se o Jean falar que é a favor, acho que a gente vai brigar aqui, entendeu? Câmera nesse cara. Eu sou reformista, eu sou reformista. Eu sou a favor, é reformista. Entendeu? Eu acho que a única igreja que precisa de reforma é a igreja luterana. Eu vou falar o porquê. A igreja luterana ali do Paissandu, porque é o seguinte, o prédio que estava do lado dela desabou, ninguém lembra dessa história. Do Largo do Paissandu. Do Largo do Paissandu, desabou, pegou fogo ali o prédio e pegou parte da igreja, né? Então ela tá precisando de uma reforma ali. Eu não sei se ela já foi reformada, porque faz tempo que eu não passo por lá, mas ficou ali. E histórica aquela igreja. Aquela igreja histórica, foi a primeira igreja de São Paulo. É verdade. Amarelinha, né? Isso, e caiu todo um lado da igreja. Mas assim, zoeiras à parte, eu sou totalmente contra. Por quê? Não é que eu sou contra a reforma, tá ligado? Primeiro porque é o seguinte, vamos entender qual que é a reforma. A reforma, ela aconteceu lá atrásão, quando a Igreja Católica, que era a única religião que era conhecida, né, predominante, né, não, que era reconhecida. As outras religiões não eram reconhecidas porque não tinha uma expansão muito grande, né? E ela era conhecida naquele pequeno mundo, né? No mundo ali que tinha assim a Europa e o Oriente ali, mais ou menos. E aí o que acontece? Ela era predominante porque ela vinha de Roma, né? E aí eles comandavam tudo. E o que acontece? Quando vem o Constantino, ele muda a igreja da central de Roma para Constantinopla. E aí quando ele morre, obviamente, os caras querem passar a igreja de Constantinopla para Roma, para a cidade de Roma mesmo, voltar para lá. E eles começam a construir uma super catedral, e aí eles fazem, né, naquela época era muito comum os papas fazerem umas bulas, né, com alguns pensamentos e tal. E eles começaram a vender uma bula, que é muito louca, né? Era um papel que dizia o seguinte, quando quem comprasse, ele recebia a salvação, né? Vamos supor, se eu comprasse, eu recebia a minha esposa, meus filhos, e eu ainda tinha direito de tirar alguém do purgatório, entendeu? Quando o Martinho Lutero, né? Ele pegou essa bula na mão, ele falou, mano, isso aqui é absurdo. E ele era conhecedor das escrituras, porque ele era um dos responsáveis pela biblioteca daquele tempo, e ele conhecia as escrituras, ele começou a falar, mano, vocês ficaram loucos, não sei o quê. E aí ele propõe uma reforma na Igreja Católica. Ele não, olha só que louco, ele não propôs uma nova religião. Ele propôs uma reforma dentro da Igreja Católica. E aí ele quer que a Igreja Católica mude. Porque dentro do conceito dele, a Igreja Católica era certa. Entendeu? E aí, dos conceitos dele foram... Depois que ele morre, se cria o luteranismo. Entendeu? Saca? Aí começa a vir, mano, teve um rei lá que se rebelou, porque a Igreja Católica, ela também era muito forte dentro da política e tal, e aí, tipo, mano, começa uma discussão dos caras, uma briga, uma treta, uma confusão, e aí eles começam a criar meio que uma ideia de, tipo assim, não, a reforma, ela tem que acontecer, e aí vem, né, apareceu o João Calvino com as ideias humanistas dele, colocando um pouco das ideias dele na Bíblia, e cria 5 pontos verdadeiramente absurdos, aí chega um cara chamado Jacó Armínio para ir contra ele, tá ligado? E a igreja evangélica nesse tempo todo, como eu falei para vocês, ela não era predominante, ela corria no paralelo junto com os anabatistas, que hoje é a Igreja Batista. E esses caras, eles seguiram até hoje, eles seguem até hoje o mesmo conceito. Então eu acho que, tipo assim, a reforma para aquele tempo era para a Igreja Católica. A Igreja Evangélica não dá para reformar, por quê? Porque primeiro que não existe uma Igreja Evangélica predominante, existe várias. Então você vai reformar qual? A Renascer, a Universal, a Bola de Neve, as Assembleias. Só a Assembleia tem um monte de convenção, cara. Entendeu? Não existe uma assembleia que domina todas as outras assembleias. Então eu acho que não faz sentido você ter uma reforma, porque você não tem uma igreja. Por exemplo, quem é o líder atual cristão? Não tem, cara. Entendeu? Saca? Não existe. Entendeu? Na Igreja Católica você tem um Papa. Tô certo? E tem bastante, sei lá, o pastor X é presidente da convenção de pastores. Exatamente. Aí tem um outro negócio de pastor lá que já é um outro pastor.
né, existe uma guerra pelo reino, né, vamos assim dizer, né, tipo, e eu vejo essa guerra do reino, ainda mais aqui no Brasil, de forma escancarada, acaba sendo uma corrida pelo poder deles, né, e tipo, poxa, e acaba automaticamente também entrando na questão política, pastor dentro da política, enfim. Então, para mim, essa questão da reforma, pego o meu pensamento similar ao seu, mas eu vejo que, na verdade, precisa ter uma reforma na liderança dessas cadeiras das igrejas, entendeu? Não ao ponto de querer deixar as portas largas para trazer o mundo dentro da igreja, mas para levar tipo a importância de Cristo, né? Quando a placa ela deixar de ser importante dentro da igreja, aí acho que vai ser a ampulheta ali da volta de Cristo, acho que ela vai estar mais presente, né? Quando Cristo for o foco. Aí fica muita questão de homem, poder, pensamentos. Poxa, fulano de tal falou, eu sigo o que Beltrano falou. E isso daí só vai levar a gente pro buraco, cara. Eu acho que e tem o outro lado também que tipo assim, nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Daqui pra frente é apocalipse, gente. Daqui pra frente não é, mano, fantástica fábrica de chocolate, cara. Daqui pra frente é apocalipse. Então o que acontece? O mundo já invadiu a igreja. A gente tem aí, a gente viu um dia no Instagram, né? A gente até tava zoando aqui agora no bastidor, o culto das novinhas. Você tem o funk dentro da igreja, você tem a política dentro da igreja, você tem, mano, o adultério, a promiscuidade dentro da igreja. A igreja inclusiva. A igreja inclusiva, você tem a igreja do metaverso, você tem a hipergraça, né? Quer dizer, mano, é tanto absurdo que tá dentro da igreja que você vira e fala assim, mano, a igreja, mano, não vai, daqui pra aqui não vai crescer. E daqui pra frente é apocalipse. É que nem eu, mano, vou até ser meio que polêmico aqui. Um dia um cara falou assim, a gente precisa salvar a natureza. Não dá para salvar a natureza. Porque se você for salvar a natureza, você tá indo contra a Bíblia. A Bíblia fala que, mano, o mundo jaz do maligno. O mundo não melhora, ele só vai piorar. O que você tem que fazer? Você tem que ficar firme com Jesus. Vou concordar em 100% com o que o Jorge falou. Precisa ter uma reforma na mente dos cristãos, na mente dos líderes cristãos, e falar assim, mano, eu preciso focar mais a minha igreja para Jesus, eu preciso focar mais a minha vida em Jesus do que as coisas desse mundo. Entendeu? Quer uma água, pastor? Eu vou pegar água ali no bastidor, porque não tá dando, não. Chama a gente pra pergunta tchuk-tchuk. Vem essas perguntas aí. As perguntas fáceis, você chamou a Tatiele e a Camila. Agora a pergunta cabulosa é pra cima. Entendeu? A gente tá usando marca-passo. Responde com respostas cabulosas. E eu quero fazer uma última pergunta aqui pro Jorge. Qual é o seu patrocínio de hoje, Jorge? Meu patrocínio é Maratona Internacional do Rio de Janeiro. É do Rio. Rio Half Marathon. É isso aí, a gente quer, sei lá na escadaria da Lapa, né? É isso aí. Tem alguma igreja da hora no Rio lá que você conhece? Tem bastante lá. Tem bastante igreja no Rio. Da pastora lá, Fernanda Brum, não é? A Fernanda Brum é lá no Rio de Janeiro. Do Silas é lá, né? Do Silas também é. A central acho que é lá. Entendeu? Ô Silas, paga o nosso aéreo. Patrocina nós aí, ó, pra gente. Convida nós pra ir tocar na sua igreja. É nóis. E aí, vamos fazer mais uma pergunta, porque hoje é o dia das perguntas cabulosas. Vamos sortear mais uma. Vamos ver essa daqui. Tá bom. Isso, saiu duas perguntas. E qual é a pergunta? Qual personagem da Bíblia tem o nome de um biscoito? Não, mentira. Mas se você souber a resposta, deixa aí nos comentários. Tá todo mundo achando. Bom, vamos para a pergunta de verdade. Quando o cristão que exerce uma profissão que talvez machuque outra pessoa, como um policial, por exemplo, se ele mata para se defender, ele quebrou o mandamento de não matarás ou não? Quem fez essa pergunta foi a Tatiele. E quem vai responder? O professor Renan. E a Tatiele.
que ela fez a pergunta. Eita, pergunta cabulosa. Vai começar pelo professor. porque Ó, foi só a uma Tatiana coisa, que fez a pergunta. apresentadora. Eu acreditei, viu, quando você começou a perguntar. Eu fiquei assim, meu Deus, quem que é? Momento de Não, mas e agora? quebra Como é que a gente gelo. vai saber isso aí? Você vai responder agora ou no final? A do biscoito. Não, você vai ter que Não, eu responder. respondo no final. Agora eu fiquei curioso, não vou nem me concentrar nessa pergunta mais agora. Quando o cristão que exerce uma profissão que talvez machuque outra pessoa, como um policial, se ele mata pra se defender, ele quebrou o mandamento de não matarás ou não? Tatiana. Hã? Não, você... Que é, menina? Ela que é apresentadora, tá querendo tomar o lugar dela? Olha aqui, Eita. gente. Tá fugindo, né? Correndo. Sim, matou, quebrou o mandamento, não matarás. Certo? Não está salvo, está condenado ao inferno? Não. Calma. Aí já não é por aí. Tá? Jesus, ele veio pela graça. Certo? Não é pelas nossas mãos, não é pelas nossas obras, tá? O sangue dele que compra a nossa salvação, que comprou a nossa salvação. Mas aí podemos ter duas condições. Um policial, que de repente, vamos pegar o gancho aí do policial. Um policial que hoje é cristão, se converteu ao cristianismo durante a sua profissão. Certo? Isso aí já tem um porém. O cara do dia para a noite não consegue sair. Ou um cristão que quer se tornar um policial. Ambas as duas condições, o cara vai chegar numa certeza que em algum momento ali da carreira dele, do ofício dele, ele vai ter uma troca de tiro que com certeza ele vai saber que vai matar alguém, né? Esse cara não vai ser salvo? Aí eu já digo que talvez sim, tá? Por quê? Eu lembro muito de uma passagem que Pedro, Paulo, na verdade, algumas pessoas vêm questionar ele sobre a salvação. Paulo, como é que funciona essa questão da salvação aí? E um deles era um soldado, né? E eram profissões bem diversas. Eu lembro que um deles era soldado romano. Paulo fala, não, seguinte, adere, esse aqui são os ensinamentos, esse é o evangelho que Cristo nos trouxe, e fique calmo. Por enquanto, continua, ele não fala continua o que você está fazendo, ele fala, quer um conselho? Não cobre mais, não seja corrupto. Mais ou menos essa é a ideia que Paulo fala para o soldado romano. Em nenhum momento Paulo fala lá nas cartas, não, saia do Império Romano. Está muito linkado àquilo que Jesus fala, dê a César o que é de César. E literalmente defender a sociedade com o risco de matar um bandido, ou algo do tipo, era o defender o Estado, o César, digamos assim. Mas acima de tudo temos que dar a Deus o que é de Deus. Então são dois campos diferentes ali, que a pessoa literalmente ela pode estar dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Haverá um momento que, creio eu, que a pessoa vai ter que fazer uma escolha, né? Algum momento ela vai se perturbar com aquilo, algum momento ela vai se incomodar, falar, cara, não sei, eu não... É muito confuso a servidão a esses dois senhores. Eu vou ter que literalmente escolher um ou outro. E para aquele policial que já está há tantos anos de carreira, que se converteu, às vezes pode na mente dele gerar uma perturbação, literalmente. E eu acredito que há sim uma provisão de Deus para essas pessoas que literalmente muda de chave, fala, não, eu não aguento mais, eu não quero mais esse trabalho. Seja um policial, seja um advogado, um especialista em defender somente criminoso, literalmente, seja um gerente de uma corporação que literalmente tem que passar muita coisa por baixo dos panos. Em algum momento da carreira eles podem falar, não quero mais isso. Temos a certeza que Deus proverá. Ló, primo de Abraão? Isso. Primo de Abraão É era o sobrinho, único cara com sobrinho. um coração justo em Sodoma e Gomorra. E Deus viu isso. Seria muito simples para ele tirar o coração justo e falar, não, eu quero um coração Sodoma e Gomorra. Para ele não haveria, nenhum incômodo. Mas a palavra diz, como ele tinha um coração justo, ele se perturbava com o coração de Sodoma e Gomorra. Então não tinha aquela conexão. E Deus fez essa provisão. Deus o tirou de lá. E assim como Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra por os corações não estar batendo, ele pode tirar um policial que se converteu no meio da carreira
né? Um advogado, um gerente, alguém que não está contente no seu trabalho por estar vendo coisas erradas, né? Isso pode se estender para muitas outras coisas. Que às vezes a gente pensa, pô, tô em Sodoma e Gomorra, não tenho nenhuma casa ali, não tenho nenhum outro terreno para ir. Mas Deus pode prover esse escape. É muito difícil responder depois que o Renan responde, né? Eu fico me sentindo humilhada aqui. Mas foi muito legal ele falar de Sodoma e Gomorra, porque... olha só, por exemplo, Ló é como se fosse a pessoa, né? Você está citando como se fosse o policial, o que está nessa profissão. É isso. E houve também uma insistência de Abraão na intercessão. Abraão ficou enchendo o saco de Deus. Isso é E se tiver 10? E se tiver... Meu, acho que Deus é muito paciente, né? Porque até eu fico irritada quando eu leio essa parte. Até eu, como se eu fosse super pacífica. Ô, Jesus, trabalha na mente. Ora aqui de nada. Mas você vê, né? Aí até você falando, eu imaginei muitas mulheres, né? A gente tem uma, né, amiga nossa que trabalha com a gente, que o marido dela é policial, mas ele não é cristão, assim, não é da igreja evangélica. E ela fica aflita, porque ele sai para trabalhar todo dia, com medo do que vai acontecer com ele e também com medo de alguma atitude, de repente, que ele tenha que tomar, né? Mas eu acredito que essa intercessão de Abraão, assim como muitas mulheres, né, pessoas aí, né, da família que se preocupam, mães que ficam preocupadas com os filhos que estão nessa profissão, né, intercedendo, o Senhor vai acabar livrando desses, né, que acabaram conhecendo Jesus no meio do caminho e estão vivendo isso com medo de sair, né? A gente sabe que o salário deles não são salários altos, mas eles têm benefícios, né? Alguns benefícios que ajudam. E é um sonho, né? Ninguém entra numa profissão como médico, advogado, policial, bombeiro, porque é legalzinho. Não, é uma dedicação, né? Eles passam por um treinamento, não é algo assim tão simples, né? Então é um sonho, realmente. Eu acredito que seja, poxa, né? Eu tô ali me arriscando, colocando minha vida em risco. Então, assim, é uma coisa bem difícil, né? Esse sonho ser desmontado, porque de repente você corre o risco de pecar contra Deus dentro disso aqui, né? Da profissão dele. Lógico que quebra o mandamento. Quando a gente para ler os 10 mandamentos, são muitas coisas, são 10, né? Mas dentro dos 10 mandamentos tem o para não mentir, né? Tô certo? Ou não? Certo, né? Não só não mentir, mas tem outros também. E quando a gente para e olha isso de fora, a gente fala, mas matar é muito pior do que mentir. Mas para Deus você está quebrando os dois. Como foi falado aqui dentro desse programa sobre o sábado, né? Então é um mandamento também, é algo a se zelar, é perigoso. Eu acho que para quem não tá no meio, eu fiz essa pergunta porque eu fico meio preocupada com isso, né? Pensando em pessoas que de repente precisam se defender no momento ali, mas como o próprio Jean, no dia que a gente tirou essa pergunta, ele disse que o quê? O policial, ele não pode também matar outra pessoa, né? Isso tá fora deles ali, eles não podem fazer isso, eles vão responder judicialmente, por mais que a pessoa esteja errada, né? Então, quebra mandamento, sim, quebra mandamento. Se a sua alma fica pesada, assim como o Renan disse, sua alma fica pesada quando você vai dormir, é muita pressão. Eu já ouvi histórias, quando eu morei numa época, eu morei na Zona Oeste, eu já ouvi histórias não, isso foi real. Um cara que morava no nosso prédio, ele era policial, e ele era crente, ele estava no motel com a noiva dele. Crente, né? E o que aconteceu? Foram uns caras assaltar um motel e pediram o documento de todo mundo que estava hospedado ali, né? Naquela hora, porque eles iam nos quartos para roubar. Eles roubaram todo mundo, só do policial, porque o documento dele era de polícia. Só o do policial, eles roubaram e mataram. Então, é um peso muito grande, né? Essa profissão. Então, se você hoje é policial e serve a Deus e se sente pesado, ora ao Senhor, para que realmente Ele abra uma porta, para que você não precise ficar dentro dessa profissão, né? E se não, se você gosta, se você curte, fique grudado com o Espírito Santo a todo momento para saber que passo tomar. Porque é necessário que tenha, né? A gente não pode falar, poxa, então vamos excluir. Então aquele que não é cristão, ele tem que estar lá. Ele pode pecar. E o que não é, e o que é cristão não pode estar. Entendeu? É meio injusto a gente colocar, né, certas profissões, até mesmo sobre guardar o sábado. Olha só que interessante.
Uma vez eu questionei isso, né? Porque a gente conhece muitas pessoas adventistas, a gente já foi em alguns programas adventistas também. E o que acontece com uma pessoa que... Mudando já o assunto, hein? Ó, desculpa, rapidinho, tá? O que acontece com uma pessoa que é adventista, no caso? No caso, a gente vai pegar o adventista aqui, porque ele é o que bate bastante nessa tecla, né? Tá certo, legal. Mas tem que trabalhar no sábado como médico, como um bombeiro. Não dá pra escolher o dia, né? Da tragédia. Não dá pra escolher o dia do acidente de carro, entendeu? O socorrista tem que trabalhar. Ele não vai deixar de trabalhar no sábado porque... E aí, ele vai deixar uma vida morrer? Acaba caindo naquela passagem que Jesus fala pros caras. Aí você vai deixar sua vaca ficar lá atolada, você não vai salvar ela, então. Tem que salvar. E daí eles falam, né? Que pode trabalhar. Eles não vão contratar somente ímpio, né? É injusto, né? Você vai e contrata o ímpio, ele vai se sacrificar por isso. Porque eu não vou. Como você não conhece a verdade, eu conheço... Entendeu? Não vai rolar isso. Então, o que eles falam? Que a pessoa faz, mas o dia, esse pagamento do dia, eles têm que devolver para a igreja como uma oferta. Então, esse dia você não ganha, né? Você oferta ao Senhor. Então, assim, é muito injusto, né? Parar para pensar nisso. Foi o que eu pensei, né? Poxa, eu acho errado, eu não entraria, eu não gostaria. O meu sogro é policial, eu não gostaria que o Jean fosse um policial. Entendeu? Pela minha preocupação com a vida dele e essa brecha de realmente cometer isso. Mas, e o que acontece com os outros? É injusto também com os outros, né? Então, é uma questão aí que, se pensar, não finalizei nada, né? Mas é isso aí. É isso aí que eu tenho pra falar. É isso aí? Então é isso aí. E a piada vai contar agora? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? É a do biscoito, você falou do biscoito. Abacuque. Abacuque. Cookie, viu? É o nome do personagem Que tem o nome de que tem o nome de biscoito. Abacuque. Encerra o programa. Derruba os microfones Sem agora. graça. Então vamos para a última pergunta, galera. Se você está gostando deste modelo de podcast aqui hoje, no dia de hoje, deixa o seu comentário para uma próxima vez. Vamos sortear a última pergunta e que ela seja bem cabulosa. Em nome de Jesus. E a última pergunta é: um cristão pode ter mais de uma namorada ou namorado para as cristãs? E aí, pode ter, pode não ter? Nessa pergunta eu quero chamar um casal para responder. O Jorge e a Camila. Para encerrar. Vai um casal aí para responder. Um cristão pode ter mais de uma namorada? E aí? Posso começar? Pode? Gente, eu vou abrir meu coração para vocês. Aguentar o Jorge não é uma tarefa fácil. Imagina aguentar mais de uma pessoa. É uma tarefa impossível. Então, é lógico que não. Entendeu? Porque assim, ó, já é assim, um presente de Deus, tipo, bem pesado na minha vida, por mais que ele seja super magrinho, entendeu? Esteja em forma aí, super corredor. Mas, agora falando sério, claro que não, né, irmãos? O Senhor, ele lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? As pessoas podiam ter, mas porque tinha uma finalidade que era de aumentar o número de pessoas, né? Uhum. Mas chega um momento que o Senhor vai lá e fala, não, só acabou a palhaçada, entendeu? Porque estava virando... uma hora eu quero, outra hora eu não quero, aí sai daqui, não sei o que, aí ele vai lá e barra. Então, se houve... O Senhor vai lá e faz isso, é porque é para continuar sendo um só, é uma só carne, entendeu? E quando você mexe com sentimentos e você coloca uma terceira pessoa, você está não se importando com alguém. Alguém vai ser jogado de lado ali de escanteio. E não é isso. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que haja uma união, entendeu? Para que ele faça a obra dele perfeita. E quando há um terceiro, deixou de ser o que Deus tem planejado. Então, não pode, não faça, porque senão as consequências elas virão, entendeu? A palavra de Deus ela fala muito bem sobre os adúlteros,
ela fala muito bem, mas é namorado. Então, peraí, mudou? Não mudou, porque você, de fato, tá brincando com o sentimento de alguém. Seja você casado, seja você namorado, seja você... Enfim, entendeu? Só aí, porque não pode ter ficante também. Então, é isso. Na minha opinião, não pode ter mais de uma namorada. Se você está se separando, é para alguém. O Senhor, você não namora para brincar, você namora para casar. Então, tem um intuito aí. E se você quer conhecer, se você está com dúvida de quem é, então não namora ninguém. Conheça primeiro as pessoas e depois você parte aí com a sabedoria, pedindo discernimento para Deus, para o Espírito Santo, para que Ele te mostre quem é a pessoa que Ele tem destinado a você. É isso que eu penso. Amém. Não, ele não pode ter mais que uma, né? Para ser sincero, ele pode, né? Mas não deve. Né? Tipo, quer namorar 1, 2, 3, 10, fazer aí um test drive, pode fazer, mas vem as consequências, né? A palavra fala acerca da santidade, também não quero pagar de santo aqui, né? Antes de ir para a igreja eu fui muito namorador, né? Mas o Senhor perdoou o tempo da ignorância, né? Hoje eu acabo tendo mais do que uma mulher, né? Porque cada hora minha mulher tá com cabelo, né, ou uma maquiagem, né? Hoje ela tá aqui toda maquiada, mas quando eu acordo com ela é outra pessoa, viu, irmão? Então, na verdade, acho que eu sou casado com mais de uma mulher. Por que você tá rindo aí? Entendi também, é isso aí. Briga. Mas assim, não deve ter, né? Não deve. Tem que namorar, você que tá namorando aí, conhecendo alguém, né? Abaixo aí abençoado por Deus, né? Já pensa em casamento, inclusive, viu? Não vai ficar namorando a vida toda aí. Uma vez eu ouvi de uma pastora, falou assim, cuidado com os gatinhos, que os gatinhos arranham. Né? Isso daí ficou guardado. Então, às vezes o jovem ele quer sair daí namorando, e aí vai querer outra ou outro. É um mundo tão bagunçado que nós estamos vivendo, né? E a televisão ela quer mostrar que isso é normal, né? Eu não sou mais noveleiro, acho que a última novela que eu assisti foi Pantanal, não essa, o Pantanal dos anos 90, não, foi Avenida Brasil. Mas, pelo pouco que eu acompanho, assim, toda novela tem uma situação de adultério, uma traição, e querem deixar isso daí cada vez mais normal, né? Eu recebi uma mensagem hoje ainda falando acerca de namoro, de um menino lá com 3 anos beijando uma menininha com 2, 3 anos. Né? E aí no post tava, fique sabendo que os pais se conhecem e tal, como se fosse uma coisa tão normal. Então daqui a pouco vão falar que é normal sim namorar 1, 2, 3, 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Lá no mundão. E pra gente que é cristão, vão pegar exemplo de Salomão, vão pegar vários exemplos na palavra de Deus para mostrar a normalidade disso daí, e é algo totalmente errado, né? E não pode, Edinara, não pode. Não pode, não deve, e não faz isso não. Que você só vai perder dinheiro, inclusive dia 12 de junho, se tiver mais de uma namorada, você tá lascado. Imagina, 2, 3 Tem que presentes. separar o dia para levar as namoradas. Não, e como conseguir conciliar tudo isso, né? E aí você tem que... Olha só, envolve mentira, porque você tem que mentir para uma pessoa, e aí você tem que mentir para outra, aí envolve você ter que conseguir conciliar sem que você... Sabe, são muitas coisas envolvidas, não é só o fato de você estar enganando uma pessoa, mas é a mentira, sabe? São caminhos que você vê que não tem o Senhor no meio, entende? Você vai...
uma hora a casa cai, entendeu? O Senhor fala tudo aquilo que é feito. A gente leu essa passagem, né, no nosso devocional, que o Senhor falou, ele fala assim, tudo que é feito no escuro, o Senhor traz a luz, entendeu? E uma hora isso vai vir. E imagina, principalmente uma pessoa cristã, que aí vai, além de tudo isso, vai estar envergonhando o nome de Deus. Então, por favor, sabe, sejam pessoas coerentes, sabe, tementes à palavra de Deus, porque tudo que você faz aqui, quando você leva o nome de Cristo, e que você pode causar uma vergonha, enfim, algo ruim, você tem que parar e você tem que pensar, porque depois fica o nome de Cristo manchado, entendeu? Aí fala lá, tem que ser o quê? Tem que ser crente. Crente da poupança quente, entendeu? Por isso que tá fazendo essas coisas. Então não seja uma pessoa dessa, não faça esse tipo de coisa, sabe? Você tem um nome a zelar, que é o nome de Cristo. Se você leva a bandeira eu sou cristão, você tem o nome de Cristo a zelar, entendeu? Então retira, mas as consequências serão suas. Sim, é verdade. Então é isso, muito obrigada pela participação do casal. Valeu! E essa foi a última pergunta. Nossa, hoje teve bastante pergunta. E vamos encerrar agora o nosso podcast de hoje com todo mundo que respondeu. Edinara! E é isso. Abacuque! Essa foi a melhor pergunta, não foi? Fala aí, comenta aí. Então deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, com o Patolino. E é isso. Se liga nessa ideia. Se liga nessa ideia.